Atos de violência em todas as partes do mundo têm evidenciado uma crise envolvendo a segurança pública. Confrontos armados entre governos e grupos não estatais, como o Estado Islâmico, por exemplo, têm gerado um sentimento de insegurança pública e ampliado o número de vítimas em crises humanitárias. No Brasil, o último relatório publicado pela Anistia Internacional aponta para um aumento no número de homicídios no país e a alta letalidade nas operações policiais. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Dessa vez quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o coronel Eugênio Moretson. Ele é especialista em segurança e a gente já agradece sua participação. Bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para tão seleta plateia, ouvintes e telespectadores. Bom, coronel, eu vou começar puxando um fato recente. A Boate Pulse, que no último dia 12 de junho sofreu o que já é considerado o pior atentado que aconteceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, né? E um homem invadiu e abriu fogo nessa boate que é LGBT, né? Matando 50 pessoas e deixando pelo menos 53 feridas. Como é que você avalia esse acontecimento, coronel? Infelizmente eu tenho que admitir que isso aí era uma crônica de uma morte anunciada, né? Aconteceu este e irão acontecer outros. Não sei se tão graves, mas semelhantes. Porque é um país onde sabemos que é mais fácil você comprar um fuzil do que um analgésico, né? É um país em que os estados têm a possibilidade de fazer suas próprias leis, né? E especialmente no estado onde aconteceu a compra de armas era extremamente facilitada, né? Com pouquíssimo controle burocrático que é necessário nesses casos. E as fiscalizações dos órgãos competentes para tal são interpretadas como invasivas dos direitos e privacidade. Então, quando tem essa cultura de liberalidade misturado com um troço tão perigoso quanto é um fuzil, e ainda um país em que participa de todos os conflitos militares e bélicos importantes do mundo desde a sua história. Então, é natural que haja muitos inimigos fora e dentro dos Estados Unidos. Então é uma pena ter que admitir isso, mas acontecerão outros episódios deste. Agora eu me lembro muito bem que no dia os principais comentários sobre o fato diziam respeito a exatamente a questão do rifle, né, desse fuzil, né? É um fuzil automático, acho. Sim, que é isso, né? E o que a principal crítica querem que o cidadão tenha acesso a armas, mas não para um fuzil que pode ser letal em massa, né? Com certeza. O cidadão que se quer se armar para se defender, ele não tem um fuzil semiautomático com aquela capacidade, né? Aquilo ali é uma arma ofensiva, ela não é uma arma de defesa. Né? E a quantidade de munição que ele tinha também, ele comprou sem controle algum estatal. Né? Entendi. Também, coronel, como é que nesse caso de questão de segurança, avaliando esse cenário, vamos pegar então o posicionamento da boate ali, na organização, pegando em questão de segurança, tinha algo que podia ser feito para prevenir, faltou preparo nesse espaço, comparando até mesmo com outros locais onde são realizados eventos, sejam eles abertos ou fechados, podia ter algo que deveria ser feito para talvez evitar essa situação? Sim, é uma ótima pergunta, porque deveria sim. A gente tem que desenvolver a inteligência preventiva, né, de imaginar que tem que ter detetor de metais nesses locais, né? Esses locais têm que ter vidros blindados, portas do tipo eclusa, né? Você passa pela primeira porta, ela se abre, aí ela se fecha atrás de você, e você só vai passar pela segunda porta se você estiver desarmado. E se você estiver armado e sacar sua arma, ela vai ser inerte ali, porque você está entre uma caixa blindada. E você fica trancado ali até a chegada da polícia. Então falta esse tipo de investimento. É claro que isso custa caro, isso custa dinheiro. Você tem que contratar um especialista, tem que fazer o projeto arquitetônico de acordo com isso. Mas existem consultores especializados para esse tipo de coisa, né? E você prefere o quê? Ir num local onde tenha defesa contra esse tipo de ataque, defesa contra incêndios, né? Um local que se preocupe com a sua segurança, naturalmente irá atrair, sem dúvida,
é um interesse maior do público na sua utilização. Uhum. E numa tragédia como essa, o que as pessoas poderiam ter feito na hora? Qual o procedimento? Que a gente sabe que é uma hora de pânico, uma situação, né, que perturba as pessoas e é muito difícil saber como cada um vai reagir. Mas mesmo assim, o que pode ser feito? O que é indicado para se fazer em uma situação de pânico como essa? Eles tentaram fazer o certo, que é se proteger nos locais mais internos, sempre na procura por uma saída de emergência. Né? Se houvesse uma saída de emergência, muitas pessoas teriam escapado por elas, por janelas que possibilitassem aquilo. Né? Porque eu já ouvi também uma teoria de que se tivesse mais pessoas armadas dentro da boate, elas teriam atirado de volta. Mas a experiência diz que não acontece desta forma. O FBI fez uma pesquisa muito interessante que você tem uma chance em 185 de você reagir favoravelmente a uma ação agressiva se você foi pego de surpresa. E elas foram pegas de surpresa. Então eles fizeram o que tinham que fazer, que era se proteger. Era se atirar embaixo dos móveis, era se proteger no banheiro, era isso, ganhando tempo, trocar espaço por tempo até a chegada de reforços. Eles fizeram o que tinha que fazer. Agora, ele realmente estava fortemente determinado a matar. Né? Com certeza. Agora, Coronel, o Estado Islâmico acabou assumindo a autoria, né, desse atentado aí na Boate Pulse nos Estados Unidos. Né? Na sua opinião, você acha que os governos e os países devem começar a se preparar mais para situações envolvendo o Estado Islâmico, dito terrorismo e tudo mais? Sim, eu acho que sim, isso nos serve como alerta, né? E temos que tirar ensinamentos de experiências tão traumáticas. Acho que todos, sim, porque nunca se está livre de, ainda que não seja um ato de terror, mas feito teve naquela escola no Rio de Janeiro, em Realengo, né, um ato isolado de uma pessoa que matou 12, né, que não era um terrorista. Ele agiu como tal, mas ele não era um terrorista. Né? E nós temos, sim, que preparar as nossas forças policiais, preparar as nossas agências de segurança particulares, nos preparar, manter paramédicos de sobreaviso. Não só para isso, nós tivemos o incêndio da Boate Kiss, que não foi um ato terrorista, mas teve um efeito talvez mais devastador do que se fosse um ato terrorista em si. O que é pior, fruto de displicência, não é? Fruto de negligência com a segurança. Porque um sujeito entra com um fuzil armado numa boate determinada a matar, muito pouca coisa pode ser feita para detê-lo. Agora, alguém acende um troço iluminativo dentro de uma boate e pega fogo no teto, meu Deus, isso é o tipo da coisa que teria ter sido evitado. Né? Já que você puxou a Boate Kiss, né, só para lembrar as pessoas, né, foi em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram 242 pessoas mortas, né, nesse incidente, enfim. Agora, uma coisa que ainda é dura, e eu vejo até essa semana ainda vi manifestação dos parentes das vítimas lá da Kiss e tal, não tem responsabilizado, né, sobre esse fato, né? Não está claro ainda. Como é que você vê essa situação dessa falta de cobrança, né, de responsabilidade? Eu me solidarizo demais com as vítimas. Havia militares do Exército dentre as vítimas, né? E os familiares são portadores de uma dor que nunca vai passar. Né? A queimadura dos filhos, na verdade, está doendo agora nos pais, nos que ficaram, e vai doer o resto da vida. Então você tem que se solidarizar, sim. Agora, essa sensação de impunidade é que faz o Brasil ser justamente essa panela de sensação de insegurança. É justamente a impunidade, é a falta de investigações complexas, competentes, de resultados investigativos concretos, e de apontamento de culpados, de responsáveis, e a punição exemplar a isso, para que isso não aconteça. Essa falta, o cidadão tem razão em sentir um abandono. Agora, verdade tem que ser dita também. Nós temos votado mal, hein? Nós vínhamos votando mal há muitos anos, e são as pessoas que nós elegemos que fazem as leis e que são, no fundo, os grandes, os maiores responsáveis pelo fato do Brasil ter leis tão frágeis que permitem tantos recursos antes dos culpados serem presos. Não sei se você arriscaria, Coronel Moretson, um quadro de responsabilidades aí nesse caso, porque tem o Corpo de Bombeiros, sim, que né, não se colocou muito bem ali, com lógico, certeza, os proprietários da boate, a banda. Como é que você vê esse cenário? Não há dúvida que a responsabilidade tem que ser compartilhada. Agora, o principal de tudo é que antes de um show daquele começar, você tem que reunir todos os atores que vão participar daquilo, todos os envolvidos, e dizer as regras da casa. É assim. Isso pode, isso não pode. Entendeu? Compreendeu? Assina. Pronto.
Aí você tem a cadeia de responsabilidade bem alertada. E aí sim, é mais fácil, mais claro, mais objetivo você atribuir. Olha, ele sabia que não podia acender o artifício e mesmo assim desobedeceu. Pronto, aí você tem uma responsabilidade muito caracterizada. Acho que falta essa nossa cultura. Né? Você entra num cinema, por exemplo, você não vê uma explicação de onde são as saídas de emergência. Agora que estão passando nos cinemas mais novos, passa até um filmetezinho muito interessante, porque nós não temos essa cultura de segurança. Ok. Eu quero já aproveitar que você, Coronel, falou sobre a questão do brasileiro não se sentir seguro. Como é que você avalia a questão agora com as Olimpíadas no Brasil? O Brasil, na questão de segurança, está preparado para receber esse evento? Assim, nós até temos uma expertise muito já consolidada, porque recebemos recentemente eventos importantes. Tivemos visitas do Papa recentes, tivemos a Copa, nós temos experiências importantes nisso, né? E nós temos contingentes policiais também, numericamente falando, bastante suficientes para fazer. Nós temos experiência desde a ECO 92, né, em 1992, na Operação Rio. Tivemos muitas experiências. O Rio de Janeiro, principalmente, viveu muitas experiências de emprego, inclusive das Forças Armadas. Então, nós temos experiência sim. Mas eu vejo que nós temos dois problemas de difícil solução. Uma delas são as organizações criminosas que estão dentro dos presídios. Elas, se elas desejarem, elas param o Brasil. Seja em época de Olimpíada ou seja fora de Olimpíada. Né? Esse é um problema que nós temos. É um tumor que nós temos realmente. O outro é a ameaça dos drones, os chamados drones assassinos. A maior ameaça terrorista a eventos são drones, né? Que hoje são comprados pela internet e são capazes de levar veneno, explosivo, césio e sobrevoar multidões com eles. Então, acho que são esses dois maiores problemas que nós temos. Agora, em termos gerais, quais são os procedimentos para que a segurança aconteça de verdade num evento desse porte, Coronel? Principalmente inteligência. Você tem que mapear todos os riscos que você corre e juntar todos os atores que participam dessa peça. Começa nos aeroportos, né, nos hotéis, né, esse controle de quem são os hóspedes, as pessoas que se cadastrarem para receber nas suas famílias, nas suas casas, que muitas pessoas vão abrir suas casas, essas pessoas têm que ter um controle, tem que ter um canal de comunicação, tem que ter um projeto educacional antes para ela ver se ela se adequa àquilo. Os próprios voluntários têm que ser treinados em segurança, porque são mais olhos para verem, mais ouvidos para ouvirem, né? Então, assim, o principal, eu acho que nós teríamos que ter formado, pela via educacional, todo um cinturão de proteção que começasse antes do Rio de Janeiro, que começasse fora do Rio de Janeiro, para que as informações viessem, e a informação é assim mesmo. Eu mesmo já percebi pessoas armadas na multidão, porque eu tinha olhos de enxergar e informei ao policial que estava mais próximo, entendeu? Mas você tem que ser educado para procurar isso. Você tem que ter mais gente treinado para esse tipo de olhar. Eu fico pensando, por exemplo, as grandes capitais do mundo, Londres, Paris, e a gente vê filmes, né, com muitas câmeras de segurança e um controle nas ruas total, nos aeroportos e tudo mais. O Brasil chega perto disso? Não chega, embora haja a intenção, agora também eu digo uma coisa, Hollywood às vezes acaba deseducando, porque eles mostram lá filmes da série Jason Bourne, né? Mostra todo aquele sistema todo integrado, que as câmeras são controladas à distância e tal. A vida real não é bem assim não. 007 é no cinema, a vida real ela é mais difícil, é mais complicada. E também tem questões ligadas a direitos, né? Então a privacidade das pessoas também não pode ser totalmente invadida, não é? Por exemplo, um exemplo claro, aonde que se tramam grandes conspirações? Nos toaletes. Porque os toaletes, por razões legais, não podem ser monitorados. Então as pessoas se aproveitam da privacidade do toalete e lá é que elas cheiram cocaína, lá é que elas reabastecem munição nas armas, porque sabem que não estão sendo filmadas, porque a lei proíbe que seja filmado. Então você vê que a pessoa, quando se decide praticar um crime, ela vai praticar o crime, né? Ela vai procurar o cantinho onde a câmera não ilumina, para ali ela se organizar. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho e voltamos já já a falar sobre segurança com o Coronel Eugênio Moretson. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre segurança e o nosso convidado é o Coronel Eugênio Moretson.
Coronel, eu já vou aproveitar então, aqui no Brasil hoje, quais são os principais problemas enfrentados quando se trabalha com questão de segurança? São dois. O consumo de drogas ilícitas é o grande fomentador da insegurança que nós sentimos hoje. Alguma violência sempre existiu na sociedade. Sempre teve um vizinho que brigou com o outro por causa do terreno, do limite, do muro, o outro que mexeu com a mulher do outro que não devia, o outro que bebeu demais, que bateu o carro, enfim, sempre teve alguma desavença em todo grupo social. Mas o consumo de drogas ilícitas traz um fermento para essa massa descomunal e desproporcional. Então, se nós fizéssemos um passe de mágica e as pessoas parassem de cheirar cocaína, fumar maconha, queimar pedra e tomar bala e outras drogas ilícitas, o tráfico, que ele chama-se tráfico porque ele é ilícito, porque na verdade ele é um comércio. O comércio de drogas, por falta de demanda, ele quebraria, ele faliria, eles teriam que procurar outra atividade. Mas como existe a demanda, sempre vai ter a oferta do produto, né? E é justamente esse consumo de drogas que vem levando a essa violência. Isso é sabido, isso é doutrinário já, né? A maior parte das mortes acontecidas em Joinville, por exemplo, que tanto foi batido, estava relacionado ao tráfico, era acerto de contas, era dívida, eram traidores que denunciaram, que foram mortos, né? Agora, reconheço que o Estado também, não o Estado de Santa Catarina, mas o Estado como instituição, né, tem adotado uma política muito equivocada na repressão a esse tipo de... Eu até acabei usando a palavra repressão prematuramente. Você vê que está na nossa cabeça essa, né? Na verdade, o tráfico, você tem que tratar o usuário como paciente e não como criminoso. Se ele cometeu algum crime para abastecer o seu hábito, seu mau hábito, isso vai ter que ser visto depois. Mas, inicialmente, ele precisa de atenção social, né? Ele precisa de internação, né? Agora, nós temos, gente, falando sinceramente, estrutura para fazer tudo isso no Brasil, nós não temos. Então, o cenário brasileiro é assim, cada vez mais vão acontecer essas mortes violentas ligadas ao tráfico, essa porta giratória da justiça acaba fomentando essa possibilidade, né? Hoje o sujeito entra preso, o juiz manda soltar, até porque não tem cadeia para receber, as cadeias também, com algumas exceções, elas são muito pouco educacionais, né? A maioria deles realmente é depositário de gente presa, o cara acaba fazendo pós-graduação no crime, volta pior, e a expectativa de vida dele não bate nos 27 anos, né? Então, até lá ele vai traficar, porque é o que ele sabe fazer, vai roubar para manter esse mau hábito, para pagar as dívidas, e é um círculo vicioso que acaba fomentando uma violência que a sociedade acaba, o quê? Construindo portas blindadas, cerca elétrica, contratando segurança privada, porque o Estado não dá conta de proteger a sociedade. Certo. Coronel, eu queria voltar um pouquinho à questão lá nos Estados Unidos, ao atentado ali na boate, e por conta desse fato, voltou muito forte a discussão sobre porte de armas, sim, inclusive aqui no Brasil, né? E você acha que os brasileiros estão preparados? Porque tem muita gente que defende isso no Brasil, né? Que sim, todo cidadão deveria ter acesso a porte de arma, sim, e tal. Como é que você vê isso? Tem duas falas que eu presto muita atenção. Uma delas é a seguinte, a única pessoa que te defende de um malvado armado é um bonzinho também armado. Eu acho isso uma fala muito interessante que a gente tem que pensar nela. Só que é o seguinte, existem em torno de 15 milhões de armas no Brasil em circulação, metade lícita e metade ilícita, né? As armas regulares, elas estão sob um controle, que é parte da Polícia Federal, parte do Exército, né? Essas armas, elas são muito roubadas em casa. A maior parte das armas usadas em assalto, loja de conveniência, assalto de sinaleira, são armas brasileiras, revólver 38 e pistola 380, que foram roubadas de casas particulares. O dono tinha a arma foi comprada numa loja, certinho, estava na gaveta, ele saiu para trabalhar, a casa foi invadida, o ladrão revistou e pegou a arma. Isso é o histórico, né? E infelizmente muita gente ainda guarda revólver no porta-luva. O carro é arrombado, acha-se a arma é o objeto do desejo do ladrão, né? Então a maior parte não é contrabandeada do país vizinho. A maior parte das armas usadas em assalto são... Agora, os fuzis e outras coisas não, eles têm uma outra origem. Mas de pequenas armas de porte são essa que é a origem que eu falei. Então, assim, eu como profissional das armas, né, o cidadão que precisa utilizar uma arma para tê-la em casa ou até mesmo portá-la, ele tem os caminhos legais para isso. Ele vai
procurar a polícia, no caso a Polícia Federal, vai expor a sua necessidade, vai fazer uma justificativa, vai passar por toda uma liturgia que é bastante rigorosa para ele ter, e se a arma dele for aprovada, não, ele realmente, o senhor precisa, o senhor tem um comércio, né? Ele vai ter a sua arma, ele vai adquiri-la na loja legalmente e vai ter o controle dela. Agora, as pessoas querem, sinceramente, passar por tantas exigências? Não, elas preferem os atalhos, elas preferem correr o risco. Até porque é uma fiscalização ocasional, né? A pessoa corre o risco de perder a arma ilícita numa blitz, por exemplo, né? E aí então, acabam pegando armas. Compra assim, né? Deixa em casa, porque assim, se o ladrão está em casa, eu dou 2 tiros no ladrão e jogo a arma fora. Essa que é a mentalidade. O que é isso? Falta de cidadania. No fundo, gente, falta de educação. Muito bem, Coronel, eu achei, procurando no seu currículo, achei um fato curioso e eu acho que o pessoal também vai gostar, que você trabalhou na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Eu fui formado na ABIN. Foi meu curso de formação na área de inteligência, sim. E eu já queria aproveitar então, explica pra gente como é que funciona o trabalho dessa agência e hoje em dia o que ela está realizando aqui no Brasil. Os órgãos de inteligência do Estado, tipo a ABIN, tipo inteligência das Forças Armadas, elas trabalham com 2 vertentes principais. A externa, que é procurando ameaças, no caso agora dos Jogos Olímpicos, né, é bem caracterizado isso, ameaças ao Estado brasileiro e à sociedade brasileira. E uma vertente interna, que é a contra-inteligência, que faz a parte de proteção das nossas estruturas críticas e das nossas informações sensíveis. Então, a ABIN nada mais é do que uma agência que tem superintendência em todos os estados, tem uma agência central em Brasília, eles assessoram os órgãos de Estado, não é só de governo. Certo. Elas assessoram os órgãos de Estado, com políticas de segurança, as agências estatais brasileiras e as empresas públicas, Correios, por exemplo, né, só citar um exemplo, elas podem requerer treinamentos de consultores especializados da ABIN na proteção das suas informações. Então, é uma agência já muito respeitada, já que tem uma marca muito conhecida no mundo todo. Aliás, os serviços brasileiros de inteligência, eles sempre foram muito respeitados, porque o brasileiro, ele aprendeu com os outros. Nós, como somos um país muito jovem, nós podemos, né? E essa mentalidade, ela surgiu após a Revolução de 64, nós temos os serviços estruturados de informações. E nós aprendemos com os outros países e fizemos o nosso modelo. Entendi. Agora, Coronel, vamos falar de novo aqui do cenário brasileiro e desse ambiente, crise econômica, crise política. A gente viveu, né, aí algumas instabilidades sociais e tudo mais. Isso tudo alterou a imagem do país lá fora? As pessoas estão com medo de vir para o Brasil? Gera insegurança esse momento que o Brasil vive? Acho que gera, sim. Gera os investidores, né? Os investidores, quando eu mesmo fiz um trabalho para uma empresa que eu vou me permitir não declinar o nome, não posso por razões de contrato, eu fiz um trabalho para uma empresa que encomendou a análise de 5 verticais: econômica, jurídica, política, logística e de segurança. Eu fui encarregado da vertical de segurança, uma empresa multinacional, né? E no quesito segurança, eles queriam organizações criminosas, segurança jurídica, competência, capacidade das forças policiais e ameaça terrorista. Eles queriam essas 4 vertentes. Eu, por conta própria, eu incluía a 5ª vertente, que era a segurança epidemiológica, por causa da Zika, etc. Acabou que, olha, gente, revelo para vocês, a empresa deixou de vir para o Brasil, ela vai para um outro país que tem uma barreira geográfica muito importante, porque a vertical segurança/epidemiológica foi a determinante. Olha só. Então você vê, as empresas, elas pensam nisso. A segurança é um dos pratos servidos à mesa. Claro. Entendeu? É um dos pratos. Ele é a massa ou ele é a carne, ela não é nem a salada nem a sobremesa. Ela é um dos pratos principais servidos à mesa. Então sim, respondendo objetivamente, a sensação de insegurança, especialmente nesse momento que nós vivemos, com muitos desempregados, né, e que as tensões sociais afloram, elas são observadas, sim, por investidores e por estrangeiros. Muita gente deixa de vir para o Rio de Janeiro por causa das questões de insegurança do Rio de Janeiro, acaba escolhendo outros lugares, que são mais seguros, evidentemente. Até eu faria isso. Loucura ouvir isso, né? Mas... Coronel, então acho que eu vou aproveitar para você deixar alguma dica geral, você fazer as suas observações para o público com relação à segurança. O que as pessoas precisam ouvir com relação à segurança hoje em dia seria importante comentar para elas? Bom, a primeira coisa, gente, é dizer não às drogas.
Enquanto, não adianta a pessoa ficar reclamando, a polícia não passa na minha casa, não passa na minha rua, não tem nada, mas o filho é usuário. A filha namora com o usuário e você não toma nenhuma providência com isso porque acha que o problema não é seu. Então a primeira coisa é você fazer parte da solução. É dizer não às drogas, dentro da sua casa e na sua esfera de atribuição. Porque é realmente o consumo de drogas ilícitas que tem levado a essa segurança toda. Até mesmo pelo uso do remédio errado por parte do Estado. Mas dizer não às drogas é o primeiro conselho. A segunda sugestão. As pessoas também são muito imaturas, né? Você vê os jovens hoje o tempo todo grudados nos seus smartphones, né? Exibindo marcas caras, né? Depois vem o molecão lá de bicicleta, às vezes, papum, rouba, joga no chão, dá um tapa. Assim, mas eu não tenho nem o direito de usar meu smartphone. Sim, é uma pena que isso tenha acontecido. Aquele seu smartphone, caro, vai ser trocado por pedra de crack. Olha só. Mas então a gente tem que adotar medidas de proteção. Porque nós também somos muito frágeis a isso. Você vê pessoas postando coisas nas redes sociais nem falamos disso, que revelam os chamados sinais exteriores de riqueza. Vou aproveitar que meus pais estão em Miami e vou fazer uma... mas os bandidos... Aconteceu aqui em Ilhota, não tem pouco tempo, chamado sequestro do Facebook. O bandido monitorou pelo Facebook. Então as pessoas têm que ser mais comedidas nesse compartilhar de informação. Quando sai de casa e quando vai entrar em casa, com carro ou a pé, gente, tem que fazer um reconhecimento pela vista antes. Se tem alguma coisa suspeita, se tem um cara fingindo que está trocando a corrente da moto ali, não para. Segue adiante. Use o celular, que hoje praticamente o brasileiro tem um, e telefone, pede ajuda, né? Tenha malícia diante de situações. Por exemplo, a maior ameaça que existe hoje é a chamada engenharia social. O cara chega perto de você, com uma historinha bem montada, bem contada, e te conta uma história e conquista a sua atenção. Enquanto você está prestando atenção na história que ele está contando, tem outro levando a tua bolsa. Então a engenharia social é uma arma que não dá disparo, mas ela causa também, ela permite que o bandido, o malfeitor, se aproxime de você. Tá? Então são os conselhos principais que eu me permito dar nesse momento. Muito obrigada, a gente quer agradecer então a participação do Coronel Eugênio Moretson, especialista em segurança. Obrigada, Coronel. Foi um grande prazer estar aqui, contem sempre comigo. Obrigado, Coronel, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.